Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Nos encontramos para mais uma edição do programa Cidade Aberta, começando aqui no nosso canal 14, a sua TV Cidade, o nosso canal digital em Farroupilha. É tudo o que acontece em Farroupilha, o dia a dia da comunidade, os assuntos mais importantes são sempre tema do programa Cidade Aberta e da nossa TV Cidade. O programa começa com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. No programa de hoje nós vamos dar sequência ao que nós vimos falando nos últimos programas. A pauta principal não poderia ser diferente, é sobre eleições. Afinal de contas, todos nós, cidadãos brasileiros, temos o compromisso de no próximo domingo irmos às urnas e eleger os novos prefeitos, os novos vereadores que irão comandar no executivo e nos legislativos do Brasil os municípios brasileiros. Aqui em Farroupilha estaremos elegendo o prefeito que vai governar a cidade no período de janeiro de 2017 até o período por 4 anos seguidos. E também a nova Câmara de Vereadores do município, composta por 15 parlamentares que estarão sendo eleitos, então, por meio do voto direto, o voto do cidadão nesse domingo. E falando em eleições, nada mais importante do que refletirmos também sobre a importância da eleição dentro do processo democrático. Na verdade, uma eleição é o desabrochar, é a flor da própria democracia. Quando o povo também participa de uma forma direta, como a que virá pela frente aqui em Farroupilha e no Brasil nesse domingo. Mas qual é a expectativa? Será que o cidadão brasileiro está otimista, empolgado com as eleições? Ou será que o cidadão brasileiro está um pouco desconfiante e não quer ouvir falar tanto em política ou na classe política em função de tudo que tem ocorrido nas últimas semanas, nos últimos meses e até anos na esfera política brasileira? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para o programa de hoje o professor Fábio Beltrame. Ele é doutorando em Direito Público na linha de Filosofia Política e é professor também da Faculdade Senec aqui no município de Farroupilha, o nosso CESF. Inicialmente, professor Fábio, quero cumprimentá-lo, agradecer pela disponibilidade. Seja bem-vindo, tudo bem? Queria agradecer ao colega Leandro, também à TV Cidade, por ter aberto esse espaço de manifestação. Agradecer também o pessoal da Faculdade Senec por ter disponibilizado esse momento, essa conversa. Nós vamos ter a respeito de política, né? Com certeza. Professor Fábio, acho que abrindo um pouco a conversa, é importante fundamentarmos um pouco o conceito de democracia, e por isso que eu peço também o seu auxílio. O que é, na verdade, a democracia? É o cidadão participando diretamente de um processo político? A democracia é um conceito bastante difícil de se aferir dentro de um preceito histórico, né? A gente tem, no decorrer da civilização, vários momentos de construção de regimes ou de estruturas democráticas que não necessariamente se adequam com a nossa atual, né? A democracia para os gregos era de um jeito, é totalmente diferente do que a nossa. A democracia dos antigos, a democracia do voto da água era direto. A nossa democracia, essa construção mais de Estado moderno, pós-revoluções burguesas, ela se sustenta basicamente numa ideia de democracia representativa. Então não é mais o cidadão que decide os rumos, vamos dizer assim, do Estado. O cidadão decide quem irá decidir por ele os rumos. Então o cidadão ele elege os seus representantes. E a democracia, nesse sentido mais formal, ela ficaria enraizada nesse aspecto. A formalidade do cidadão poder escolher os seus representantes dentro de um preceito de 50% mais um, aquela questão de maioria representativa. Maioria simples. Isso, simples. Mas isso não é só democracia. A democracia também ela tem todo um arraigado substancial por trás dela. Por exemplo, proteger minorias, ainda que essas minorias percam na democracia formal da maioria numérica, também é democrático.
é democrático, na verdade. Então, a democracia também carrega esse pressuposto de que, mais do que proteger maiorias, a democracia protege minorias. Também. Também. Numa democracia autêntica, numa democracia que se mostra, vamos dizer, no exsurgir do ser democracia, a proteção da minoria, a proteção da autenticidade do seu cidadão é requisito. Por mais que essa minoria não tenha capacidade organizativa política para ser a maioria numérica. Porque numa democracia substancial, a importância é tu ver o seguinte, o que é poder, né? O instrumento do uso do poder, o que é maioria e minoria. A maioria nessa forma, nessa concepção que se tem substancial de democracia, é aquela que detém o poder, isto é maioria. Certo. Então, minoria é quem não detém o poder, ainda que maior numericamente. Dando um exemplo, hoje no panorama brasileiro, o Brasil ele é majoritariamente de população negra. Os negros não detêm o poder no Brasil. Se tu for pegar um panorama, por exemplo, a nível de Congresso Nacional. A representatividade a maioria são homens, brancos, enfim, as mesmas coisas com as mulheres, a questão do homossexual, enfim. São maiorias numéricas, no ponto de vista, por exemplo, mulheres e pessoas negras, mas são minorias. São minorias dentro da representação política. São minorias dentro da estrutura democrática, e essa minoria tem que ser protegida. Sim. Democracia é muito mais do que maioria numérica. Está acima disso. Está acima disso. Sim. Ela também é maioria numérica. Sem maioria numérica, eu não consigo, por exemplo, passar do fato político para o fato jurídico. Eu não consigo transformar uma ideia política numa lei. Eu não consigo impor a minha ideologia política ao cumprimento e à obediência de todos. Então, eu preciso, sim, ainda da democracia formal, daquele preceito representativo da maioria numérica. Mas uma democracia não é só isso. Qual é a importância, professor Fábio, do voto dentro desse processo democrático? Ele é um momento de coroação, de manifestação da democracia em si? Essa é uma questão bastante complexa, né? Defensores vão dizer de uma teoria mais da representatividade, vão dizer o momento de se votar é o momento que o cidadão se vê enquanto nação, né? Enquanto pertencente àquela estrutura metafísica e material chamada nação. Sim. E aí ele deposita o seu voto, e ao depositar o seu voto, então, ele consagra os princípios republicanos e democráticos. Não sei, isso... Sim e não. É uma construção bastante ideológica, num plano ideal, mas a nível Brasil, hoje eu não sei se isso exatamente ocorre. Sim. Eu consigo perceber, assim, ainda que superficialmente, uma descrença da população, do cidadão, na classe política, né? Ao ponto de... Por mais que se tenha polarização hoje no Brasil, e politicamente falando e que dá para entender, num aspecto raso, que a população brasileira, então, ela estaria mais politizada, não sei se isso se mostra como uma verdade, entende? Porque a politização que se vê hoje no Brasil, através dessa polarização, ela está muito mais preocupada em defender um interesse específico ou combater um interesse do seu opositor, do que efetivamente pensar num sistema global, macro, porque política nada mais é que advém do grego polis, a gestão da cidade, a gestão do todo. Então, não consigo associar como algo analítico a questão do brasileiro estar, vamos dizer, dividido com estar mais politizado. Eu não consigo ver isso. Okay? A esse nível. Me parece que isso é uma falsa visão de politização do cidadão. Entende? E que se mostra, a níveis de democracia substancial, até um pouco preocupante. Preocupante. Um pouco preocupante. Pois é, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer, de lhe colocar, professor Fábio Beltrame, professor da Faculdade Senec, aqui no município de Farroupilha, nós nos encaminhamos para o domingo de eleições, em Farroupilha, todo o estado, no Brasil também,
E nós estamos saindo, ou ainda um pouco contaminados, de uma turbulência muito forte na área política brasileira. Recém saímos de um processo de impeachment. Certo. E estamos ainda no meio de uma questão que envolve os desvios, a corrupção, a Operação Lava Jato, enfim, desvio de recursos públicos. Acho que não tem uma eleição igual a outra. Mas o que se pode esperar a partir do ângulo da ciência política desta eleição, nesse domingo, colocados esses ingredientes? De fato, o processo de impeachment ele é um processo bastante traumático para um país, né, porque tu usa de uma ferramenta que está prevista na Constituição, independente da questão se o processo foi ou não legítimo, isso cabe ao STF em alguns momentos. A Suprema Corte. A Suprema Corte já decidiu, enfim, e agora tem alguns processos, algumas ações pendentes, mas independente é um processo que está na Constituição e que tu expurga, tu retira um chefe do Poder Executivo. É algo bastante grave. A nível do Brasil, isso se mostra mais grave ainda, porque o Brasil tem um panorama que é assim, incrível, se for pensar. O Brasil tem 35 partidos políticos. O Brasil é o país que mais tem partidos políticos do mundo. É o país que mais tem partidos políticos do mundo? É o Brasil. Não tinha essa informação. Os Estados Unidos... E parece que tem mais de 10, 12, 15 partidos sendo com pedido de registro para serem instalados, criados. Criados ainda. Logo então, chegaríamos a 50 partidos, então. Se não passar a PEC da cláusula de barreira, sim. Sim. Se nós tivermos a cláusula de barreira, a PEC da cláusula de barreira, se ela passar, aí vai dar uma freada. Mas nós temos 35 partidos políticos e desses 28 com representatividade no Congresso. Tem um senador ou um deputado eleito. Tem alguma cadeira. Isso. Eu arrisco a dizer que se tu une todas as ideologias políticas do mundo, não dá 35. Entende? Só no Brasil. Tem como. Só no Brasil. Não tem como. Mas por que chegamos a 35 partidos políticos, né? Por isso chegou esse número absurdo de partidos políticos, né? Alguns vão defender a ideia, é representatividade, as pessoas podem se unir e formar um partido político. Outros vão dizer, isso não é bom, é muito partido. Isso impacta diretamente na estrutura, no sistema presidencialista do Brasil, na conjuntura que se vive nesse país, que é do presidencialismo de coalizão. Sim. Os partidos ditos... Que ganhou muita força com a eleição do ex-presidente Lula. Ou não? Depende da coalizão que tu faz, porque o sistema, a tal da governabilidade que a gente chama, o que é? O Poder Executivo ele vai estar sempre amarrado a ter uma maioria no Congresso. Certo. Se não tiver uma maioria no Congresso, ele não faz aprovar, ele não governa. Ele não faz aprovar os seus projetos, ele não faz aprovar os seus planos, ele não tem o que fazer. Ele fica engessado. Ele fica engessado. Do outro lado, é bom essa ideia de presidencialismo de coalizão, porque é uma conversa entre legislativo e executivo, se assemelha um pouco ao sistema parlamentarista, bem longe, mas em alguns momentos se assemelha. Mas essa coalizão, alguns julgam ela como sendo o ápice da crise política do Brasil, no ponto de que eu tenho que fazer uma base governamental muito forte para poder me eleger, e no momento de crise, quando eu começo a perder minha base governamental, eu perco a governabilidade. Entende? Aí eu, enquanto executivo, fico amarrado. O que isso impacta? Isso impacta a existência de vários micropartidos, né, onde o único objetivo, em última análise, é formar uma base de coalizão, né, e conseguir algum cargo, vamos dizer assim, conseguir algum ministério, conseguir alguma secretaria. Então, essa existência macro de partidos impacta nisso. O que isso reverbera a nível municipal? O que isso vai reverberar a nível estadual e nível municipal? É que o eleitor, a nível estadual e municipal, ele acaba perdendo confiança nos partidos. Sim. Ele não confia mais nas siglas. A nível municipal, isso tem menos efeitos, porque a nível municipal ainda o eleitor tende a se identificar muitas vezes mais com a pessoa. Então a gente vê candidatos migrando de um partido para o outro sem que isso surta muito efeito, entende? No nível municipal, né? Mas ainda assim também há essa concepção de que o partido sai prejudicado. Com todos esses escândalos que a gente está vendo, a gente tem os partidos majoritariamente dominantes nas eleições municipais já não são mais. Já não são mais. Perderam a hegemonia. Isso, perderam a hegemonia. Não sei se perderam talvez a hegemonia total, mas perderam um pouco o seu crédito, né? E a população passou a olhar com um voto de desconfiança, porque isso reverberou do nível federal. Certo. O nível federal que trouxe essa problemática para o nível municipal. Inclusive agora na questão especificamente de financiamento de campanha, o ente privado ele tem receio de financiar a campanha. As campanhas estão mais enxutas,
a propaganda está diminuta, justamente por esse receio que está ocorrendo no âmbito da política, né? No âmbito da política. Então, as soluções que se verificam, assim, futuramente, uma ideia de reestruturação, até teve algum debate tempo atrás, da possibilidade de se terminar com o regime presidencialista e colocar outro regime no Brasil. Inclusive o parlamentarismo. Inclusive o parlamentarismo. Mas isso, claro, isso está agora em análise no STF para ver a possibilidade, porque tem vários problemas jurídicos que envolvem aí. Se dá ou não dá para fazer isso mediante emenda, se precisa de um plebiscito, se dá mesmo, né? Ou se já virou uma cláusula pétrea, o presidencialismo. Tem vários elementos que têm que ser vistos ainda ali, nessa circunstância. O fato que a organização política brasileira, como está, a nível de presidencialismo de coalizão, ela gerou essa crise política. Então, quando se fala em... Nasceu dentro do próprio mecanismo de... Claro, do sistema. Sistema presidencialista sim. de coalizão. A crise política veio daí. Veio dali, sim. O sistema é presidencialista. Certo. A coalizão, na verdade, é uma conjectura institucional política que teve que ser feita para tu poder governar. Sim. Então, esse sistema, ele acabou... um sistema vai dizer, um sistema não tem culpa, o sistema é só o sistema. Mas o sistema se organizou de uma forma que ele se autocorrompeu, vamos dizer assim, dentro dele. Ele foi autofágico. Isso, exatamente, nesse ponto. Então, essa ideia de coalizão possibilita a existência de partidos às dezenas, e não traduz, em última análise, aquele programa, ou pode não traduzir, né? Aquele programa governamental que o cidadão votou, muitas vezes ele esbarra nessa governabilidade, porque o executivo tem que fazer alianças com partidos diversos que não pensam daquela forma. Que ideologicamente tem visões antagônicas. Antagônicas, muitas vezes. Então, tu não sabe se efetivamente a pessoa está te representando ou só está realmente protegendo os interesses de uma sigla. Entende? Com Essa certeza. é a questão paradigmática. Professor, eu só peço licença, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida nós voltaremos então para dar continuidade à discussão. E quando se fala em posições antagônicas, o que aconteceu no Brasil? Parece que agora há uma certa separação, sobretudo depois do processo de impeachment no governo, no Congresso Nacional. Mas o que se colocou como antagônicos, duas forças bem antagônicas, centro-direita e centro-esquerda, o PT e o PMDB juntos, duas siglas que estão de lados opostos e que governaram o Brasil nesse chamado presidencialismo de coalizão. Em seguida a gente volta falando mais sobre esta temática. O Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fique por aí, a gente volta já já.